Bom dia. Tudo bem com vocês? Sempre falo isso, né? Minha amiga tá aqui, ó. E eu pergunto sempre, tá tudo bem? E se não tiver tudo bem, tá tudo bem também. Tá bom? Porque às vezes não tá tudo bem. Não é, gente? E a gente também tem que entender que às vezes não tá tudo bem. Às vezes com você, às vezes com o outro. Hoje mesmo, nessa madrugada, nós perdemos uma amiga da família, lá em Palmital, né? Uma pneumonia já com uma certa idade, e a família hoje está triste, né? Está triste. Meu compadre está triste, hoje perdeu a mãe. Então hoje, de alguma maneira, eu dedico sempre meu trabalho a alguém. É singelo, mas é o que eu posso oferecer de que eu tenho de melhor. Espero que hoje eu dê o meu melhor pela Nilce. E nos natais dava uma sobremesa, vai fazer falta aquela sobremesa, que todo Natal ela fazia com tanto carinho. Fazia 2 formas que a gente sabia que uma só não ia dar. Olha que beleza, tá bom? Bom, então olha só, fui convidada hoje para conversar com vocês, e sempre quando a gente vem conversar, né, nessa casa, eu trago algumas reflexões que partem de mim também, tá, gente? E aí, essa semana, eu fiz uma pergunta para Deus que daí eu tive que escrever sobre ela e pensar sobre ela. Que foi o seguinte: às vezes eu acho que Deus ou a vida está me testando. Já pensaram nisso? Já ou não? Só eu pensei. Tipo, não, gente, esse está me testando. Não pode ter outra coisa. Tem uma que eu assisti outro dia que eu vi também que diz assim, que a vida é uma escola, né? Aí, ó, Jesus, mas em quantos cursos o senhor me cadastrou, né, não? Me inscreveu, matriculou em quantos aí? Menina do céu, o que não falta para mim é certificado de participação. De participação, agora de aproveitamento não ganha nenhum até agora, não? Tô tentando, tá? Então, eu vou trazer uma reflexão sobre essa pergunta que eu fiz a mim mesma essa semana. Tive o apoio espiritual, né? Fui em um lugar onde eu não esperava, e aí a pessoa falou tudo que eu tinha que ouvir. Aconteceu com vocês já isso? Falou de Deus de uma maneira tão... Saí de lá chorando, aos prantos, porque eu li e falei, puxa vida, por que eu fui perguntar, né? Não, devia ter ficado quieta. Eu fiquei meia hora escutando, e chorando, e escutando tudo que... Não é o que eu tinha, mas o que eu precisava. Num carinho absurdo de alguém que eu nunca vi, por um acaso estava ali, e essa pessoa olhou para mim e olha, eu digo que Deus parece que tem uma coisa assim, ó, pega na mão, assim, ó, põe no ombro da pessoa e diz assim, fala ali, fulano, um pouquinho para mim, vem aqui, levanta daí, não é não? Faz isso, tal. Então foi assim. Então é assim que começa a reflexão. Como professora, que todo mundo, acho que a maioria já sabe, né? A minha aula é de 50 minutos, olha lá, não é assim? Como professora que sou, eu tenho que explicar. Eu sou professora, eu sou pedagoga, e sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu explico o que eu estou fazendo, para a pessoa entender como é que é o processo disso, né? Como é que a Ana Mauricéia foi parar lá na frente falando isso. Então, olha só, aí quando eu fui pesquisar, eu fui de novo lá do Momento Espírita, mas eu já usei aqui, que é a 117 da Estrada. E eu já usei numa palestra aqui essa fala, que é muito interessante, porque quando eu faço, eu vou chamar Bíblia do Caminho. Já entraram? Bíblia do Caminho? E tem por temática, bem legal. Depois procura, Bíblia do Caminho. E lá tem por temas. Então, quando eu tenho uma palavra, eu sou muito de palavra. Aí eu vou lá, encontrei a palavra que eu queria, e a gente cai em vários textos do Emmanuel, né? Tem vários poemas. E aí veio nessa aqui, né? Que eu já tinha trabalhado aqui com vocês. Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Aos que passam um pouco tempo caminhando e os que ficam longos anos. Aos que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Aos que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Aos que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegrias, e aos que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Aos que caminham sozinho, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Aos que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos, outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com amigos.
Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas e aos que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés, outros vão carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carro de luxo, outros em veículos bem simples, e há os que viajam de bicicleta ou a pé. A gente branca, negra, amarela, mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém, todos são iguais. A gente magra e gente gorda, os magros podem ser assim por elegância, dieta ou porque não tem o que comer. Alguns trazem bolsas cheias de comida, outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que têm, outros dão apenas o que lhes sobra. Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda e cobertas de joias. Outras vestem farrapos e seguem descalças. Há crianças, velhos, casais, mas quase todos olham para lugares diferentes. Uns olham para o próprio umbigo, outros contemplam as estrelas, alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois. Uma boa parte conta o dinheiro que leva, e aos que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, aos que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outras nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, parece a música, né? Nessa longa, né? Gente, eu sou do sítio. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo da estrada. Estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada da nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e as situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver as mais flores. Valorize os companheiros da jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer este caminho de sabedoria. Olha que bonito! Já vou adiantar a lição do final, tá? Lembra que eu dou? Lição de casa? 117, Momento Espírita. Dá para ler um trechinho por dia, não precisa ler tudo, mas uma frase por frase dá um dia aqui, não dá, gente? Cada frase dá um dia. E essa sensação de que a gente está na estrada. E aí, como eu já tinha trabalhado esse, mas voltei para esse, então é esse que eu tinha que ler hoje aqui. Não sei porquê, mas tá aí. E aí, quando eu fui fazer a minha reflexão, eu pensei, a vida me testa ou ela me revela? Aí ficou a reflexão. Porque se ela me testa, o problema é dela. Mas se ela me revela, o problema é meu. Aí é uma escolha. Posso continuar dando à vida a oportunidade, não, a responsabilidade de me testar, ou a mim a responsabilidade de ver como eu sou. É mais fácil o quê, gente? Mais fácil falar que ela está te testando, não é, gente? É ela que te testa. Tá? Então, talvez a vida não esteja nos testando para saber quem somos, mas aí vem a pior parte, como eu digo. Era muito mais fácil só dar esmola, gente. Não, tinha que ser espírita, né? Espiritualizada, porque tem gente que está em qualquer religião. De novo, eu sempre repito isso. Para mim é inadmissível um espírita preconceituoso de qualquer natureza. Eu não posso ter preconceito algum,
Porque a gente já descobriu que a gente não morre, desencarna, e cada hora a gente está num canto. Então eu não sei que canto que eu vou estar, não é mesmo? Onde é que eu vou servir, né? Onde é que eu não vou ser servido? Onde é que eu vou servir da próxima vez? Então, olha só, e aí, quem eu sou nessa estrada, né? Como é que eu tô? O que eu vou fazer? Então, vamos lá. Fui buscar algumas coisas e pensando, quando eu pensando nessa coisa do testar e revelar, no Espiritismo a gente vai aprendendo, né? Estava falando que a gente, né, desencarna, a história, né, era mais fácil do outro jeito, mas agora não, né? Tenho uma responsabilidade sobre mim mesma. E aí eu fui para o Evangelho. O Evangelho, ele, além de ser muito bonito de ler, porque ele é gostoso de ler, quando você o lê para interpretar, não é a sua moda, porque essa história de Jesus a sua moda e Deus a sua moda não vai dar certo, né, gente? É a sua vida exposta para alguém. Então, a minha vida para Jesus, quem tem que ver como é que eu tô é ele, né? Não vou ter que colocar ele, né, na minha vida. Eu que tenho que me colocar a serviço dele. E aí eu fui buscar. E a primeira coisa que eu lembrei foi da tempestade. Da tempestade. Eu falei, gente, é verdade. Aquele negócio da tempestade, Jesus dormindo, ele estava testando, não estava testando lá os discípulos? Mas pensei por outro lado. O que revelou neles? Um grande medo. Eles tinham medo. Eles estavam com medo. E que Jesus acalma a tempestade. Aí eu pensei, mas será que ele acalmou a tempestade ou acalmou o medo deles? O que ele acalmou de verdade? Não é? Não é para pensar? Revelou o meu maior medo. E muitas vezes quando a gente está com aquele medo em relação à saúde, em relação a emprego, aquele medo absurdo, parece que acontece alguma coisa que acalma a gente, se a gente permitir. E nem sempre é a cura ou o emprego, não é? Às vezes não é ficar curado porque tem coisas que não vão ter cura. Não vão. A gente vai... E eu também, assim, tem algumas coisas que eu ainda não consegui entender. Não posso dizer porque foi em outra vida, vocês vão ficar bravos comigo. Mas eu ainda estou lutando com isso, tá, gente? Ah, que foi isso? Eu ainda luto com isso. Talvez é um grande aprendizado. E eu quero encarar assim. Eu vou aprender. Não como castigo, mas como oportunidade. E a gente vai vivenciar junto com a nossa família essas dores. Então eu foco nisso. Foco agora. Porque lá para trás eu sei que alguma coisa eu devo ter feito, mas agora não vem ao caso. Então quando eu pensei na tempestade, eu pensei justamente nisso. O que ele acalmou não foi raios e trovões, mas foi o coração. E aí, quando eu vou rezar agora, eu lembro da tempestade, eu digo, eu estou em tempestade, mas não tem raio e trovão lá fora. Então, se puder acalmar, acalma a minha, né? Mas em que lugar eu vou colocar no barco? Vou começar a gritar para Jesus? Será que eu não posso deitar igual ele? Fiquei pensando, né? Queria lá deitar igual ele, dormir na tempestade. Mas não vou chegar tanto, né, gente? Mas quem sabe, né? Uma outra que veio também, tem aquela passagem da casa sobre a rocha, que ele conta, gosto muito, e Jesus ele traz parábolas. Eu sou professora, eu preciso falar para as pessoas de uma maneira fácil delas entenderem. Porque senão, eu não estou falando para as pessoas, eu estou falando para mim, não é? Falar para mim é fácil, eu falo. Eu vivo num meio onde tem pessoas inteligentíssimas que falam para si. Você sai da conversa dizendo, nossa, que viu que uma inteligente que é aquela pessoa, coisa linda. Você entendeu o que ela falou? Nenhuma palavra. Mas deve ser bom, né? Porque você viu? Citou lá, cada 3 frases, 2 era citação. Segundo fulano de tal, e nananã, e nananã. E eu digo, agora eu tô aprendendo a falar por citação também, né? Vou falar por citação, bonito, né? Cita lá. E aí, quando eu peguei essa da casa sobre a rocha, eu pensei, legal, né? Jesus conta umas histórias, e parece que toda a história está testando as pessoas lá, não parece? E as pessoas deviam estar assim, ó, ouvindo para tentar entender. Ele contou de uma maneira simples. Ele não contou de maneira diferente, não é? Sempre de maneira que era contextualizada. Ele teria que contar coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, quando ele fala da casa sobre a rocha, foi construída sobre a rocha, lembra? Outro sobre a areia. E aí a tempestade vem. A tempestade vai testar a casa, será?
será que ela vai ver a casa que vai ser, não é testada, mas descobrir que estrutura que ela tem? Enquanto quando bate o vento da vida em mim, que estrutura eu tenho? Familiar, de amigos. Tem gente que acha que não precisa ter amigo. Eu preciso, gente. Eu preciso muito de amigo. Eu não abro mão de nenhum daqueles que eu tenho. E eu espero que eles possam contar comigo. Então, para mim, isso é a minha estrutura. Eu não abro mão da minha família. Não da minha porque ela é especial e é diferente. É porque ela é minha. Tipo, Ohana quer dizer família, lá do Lilo e Stitch. Né? Ohana quer dizer família, né? Então, eu não abro mão de estar ali presente, da gente estar junto. Eu vou dar o meu melhor. Eu não abro mão do meu trabalho também. De alguma maneira, pode tirar minha bolsa aí que tá tomando espaço. Eu não abro mão também de um ambiente de trabalho sadio. Não abro. Faz parte da minha estrutura. Eu chegar lá todo dia de manhã ou todo dia à noite, que é o meu trabalho, e sorrir e levar uma energia boa, e falar para as pessoas que é bom estudar, que tem jeito esse país, que tem jeito de você estar no emprego e estar bem, ou se não está, vamos testar, melhorar para você ir para algum lugar, sabe isso? Eu não abro mão disso, porque eu acho que isso faz um pouco a minha casa ser construída sobre a rocha. Não a casa física, né? Mas a casa mental. Então, esses ventos todos que sopram, e olha que sopra, né, gente? Meu pai amado. Como eu digo, por isso que eu tô trazendo esse tema hoje aqui. Nessa semana eu falei, mas é para testar mesmo, hein? Aí falou, bom, então peraí que eu vou te lembrar uma coisa, querida. Né? Então, acho que mostra mais essa questão de eu tô sobre a rocha ou sobre a areia. Mas eu quem? Eu estrutura. Uma outra passagem aqui, Jesus estava no deserto. Se a gente for olhar, nossa, tentação, né? Jesus foi tentado, né? Que a gente é cada coisa, né? Ai, Jesus tentado. Na verdade, gente, Deus vai testar. Eu fiquei pensando, né? Jesus também foi testado, tentado. Na verdade, Jesus estava exercitando a sua fidelidade, não é? Ele estava exercitando quem ele era. E em algum momento ele vai dizer, né, pelo menos quando a gente estuda a Bíblia, né? O Testamento, de olha, não, Deus, para desse. Não, não é teste. Mas eu estou aqui para me conhecer. O deserto da alma, não é assim? Que tem várias vezes, em várias mitologias tem isso, desse afastamento, você se afasta para que você se conheça. Mas se afaste do quê? Será que se afasta realmente como físico ou se afasta como algo que você deixa tudo lá? Por exemplo, vou me afastar de todos os problemas, não no sentido de que eles deixem de existir, porque eles continuam no deserto, mas nesse momento eles não vão me deixar soterrar por tudo que está acontecendo. E eu vou para dentro de mim. Onde é que eu estou nessa história? Quem eu sou? Por quê? Né? A ponto de fazer a pergunta que eu me fiz, do teste. Então, esse deserto, eu pensei, deve ser essa oportunidade de, nesse momento, eu pensar. Tudo isso que está acontecendo, que é o meu deserto, continua existindo, mas eu consigo, neste momento, pensar o que é que eu estou fazendo neste meio deste deserto. Depois eu fui lembrando várias vezes, eu gosto muito da passagem do Pedro negando 3 vezes. Já falei isso, acho que eu falo em todas as palestras. Pedro e Paulo, para mim, são 2 exemplos muito bons. Esse dele negando 3 vezes, se você lê assim, de uma forma sem pensar, Jesus perguntar 3 vezes para a pessoa se ama, né? Dá para pensar, eu já ouvi em pregações de pastor. Eu ouço, gente, no YouTube, é pastor, é budista, é da Umbanda. Gente, se fala do bem e fala bonito, eu vou ouvir para ver o que é que eles estão aprendendo. Tem gente boa, tem gente ruim também, tá? Tem gente que usa isso para deixar pregar o medo, não desperte em mim o meu pior. Meu pior é o medo. E eu tenho medo. Mas não vai trabalhar com o meu medo, mas trabalha com o meu amor. Se trabalhar com o meu amor, vai ser tudo de bom para mim. Né? Então, eu ouvi outro dia um cara falando isso. Eu falei, nossa, mas
Não pode falar isso de Pedro, sabe assim? Não era assim. Pedro era um cara difícil, mas ele mudou, sabe? E quando Pedro nega 3 vezes, Jesus estava testando Pedro, que era o que ele estava dizendo. Jesus estava testando, estava lá, tá testando na sua vida. Tá bem bravo mesmo, o cara tava. Devia ter acontecido alguma coisa, né? Ele tava muito bravo, gritando. E aí eu pensei, mas não estava testando. Tanto é que Jesus estava dizendo para ele, você me ama? Isso não é um teste de amor. Isso é uma revelação. Pedro dizia, eu te amo. Se Jesus fosse testar, ele dizia, você me abandonaria? Ó, a pergunta muda, hein, gente? Você vai me abandonar? Mas não, ele perguntou, você me ama? Você me ama? Eu quero que você ouça, você falando, eu amo, eu amo, eu amo. Até a ponto de você não esquecer, tá? E aqui também, aqui o último aqui que eu marquei, que eu gosto de Paulo, que é essa história de Paulo ficar cego, né, gente? Ele cai do cavalo, né? Fica cego, vai lá para Ananias, e aí você pode pensar, Deus testando, tem muitas, né? Gente, pode ser que vocês achem que eu tô errada e tá tudo bem, tá? No Espiritismo a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas diferentes aqui na frente, falando coisas que talvez a gente não concorde, e tá tudo bem. A vida é assim. A gente concorda com alguns, mas nem por isso a gente precisa brigar, nem achar que o outro tá totalmente errado, né? A gente está num mundo muito polarizado. Isso não é bom para ninguém. Não é bom. Jesus, se tivesse polarizado lá com ele tivesse só ficado de um lado, mas ele não ficou do lado certo, vamos combinar assim, né? O lado certo era do amor, e o amor não tem para quem? Ele falava para gentios, falava para todo mundo, desde que você quisesse escutar, e estava junto, né? E aí o Paulo fica cego e fica uns dias ainda. Eu imagino o Paulo cego, né? Cara super poderoso indo lá, e no final, Ananias vai e resolve o problema dele. Olha que coisa bonita, né? Na verdade, Ananias participou do teste ou da revelação de Paulo? A partir daquele momento, Paulo foi testado ou ele revelou-se? Tanto é que hoje a gente fala muito do cristianismo por conta de Paulo, que botou a sandália da humildade, vamos dizer assim, largou tudo e foi ser o cara que escreveu as cartas, que falou para Timóteo, foi lá para os Hebreus e levou isso para todo canto. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, é que essa aqui que fala, onde está o teu tesouro, aí está teu coração, não é isso? Uma coisa assim, mais ou menos na Bíblia? Onde está o seu coração? E aí eu tenho que cuidar do meu coração. Porque o meu coração, de novo, ele vai buscar o medo que habita em mim. E o medo que habita em mim ainda é muito forte. E o meu coração está cheio de medo às vezes. Mas o meu tesouro está no mesmo lugar que está o meu coração. Se o meu coração está com medo, então eu estou com um problema. Então a primeira coisa que eu aprendi essa semana é que eu não sou testada, mas eu estou me revelando. Alguém que às vezes tem fé, às vezes não. Alguém que precisa de ajuda e precisa aprender a pedir ajuda. Alguém que vai sofrer porque o outro está sofrendo. Alguém que vai achar que as coisas não vão dar certo e no final dá certo, né? Angry Birds. No final sempre dá certo, eu brinco. Então, o meu medo ainda é grande. Me revelou uma grande medrosa. Olha que coisa. Fiquei feliz de saber que era isso, então. O meu maior medo era ter medo. O que aconteceu? Ah lá. Não é sempre assim. Cuidado com o seu maior medo que ele te... Então, olha, essa semana para mim foi incrível, incrível, incrível. Então, eu acho que isso tudo que está acontecendo não é um grande teste. Para mim, talvez vocês acreditem de outra maneira, mas para mim foi revelador. Por exemplo, quando alguém me ofende, ele revela a minha reação. Como é que eu reajo quando alguém me ofende? Ele não está me testando para saber se eu tenho paciência, mas revela se eu sou uma pessoa resiliente a ponto de... Essa semana alguém falou para mim, eu queria ter escrito um e-mail bem mal criado. Devolvi um e-mail bem na companhia, na empresa. Aí ele disse, como você foi diplomática? Eu pensei, só Deus sabe a diplomacia. O quanto gostou essa diplomacia. Mas essa semana eu estou estudando esse negócio de revelar-se. Revelou um lado tão ruim meu se eu escrevesse aquele outro e-mail. Não posso mais.
Porque depois que a gente descobre, né, a verdade vos libertará. Libertará de quem? Quando algo dá errado, revela a minha fé. E se tem uma coisa que dá errado, é a vida, né? Não tem coisa errada na vida de vocês que dá errado? Na minha, todo dia, gente. Todo dia. Oh, meu Deus. Aí depois, lá pelas tantas, eu começo a pensar. Interessante. Se não tivesse acontecido aquilo, eu não tinha ido parar lá onde eu fui parar essa semana, e aquele homem não tinha falado tudo aquilo para mim. Então não deu errado, foi certo. Por algum motivo, eu tinha que escutar tudo aquilo, tá? Então, e quando eu perco o controle? Vocês ainda perdem o controle, gente? Eu perco bem menos, graças a Deus, gente. Vou ficando mais velha, diz que a gente vai ficando mais velha e fala o que pensa. Eu não sei, eu não queria ser assim. Vou ser honesta para vocês. Eu acho que às vezes a gente é meio sem educação, porque acha que tem direito de falar o que pensa. Mas a outra pessoa, não sei em que momento ela tá. Mas é tão difícil praticar isso. Então, assim, eu tô tentando não perder controle. Tô conseguindo em algumas situações já. A pia cheia de louça ainda não consegui. Chego em casa e fico brava com os meus filhos, não é não? Mas tudo bem, você ainda pela pia, né? Tá tudo bem, tá? Então, eu acho que a pergunta que fica aqui é: será que é porque eu tô passando por isso? Ou o que isso está revelando em mim? São revelações. E tem várias que são muito boas. Porque às vezes também a gente fica preso só no que é ruim. Revelou meu medo, revelou minha falta de fé, revelou. Mas eu tenho coisa boa também. Todo mundo tem. Qualquer um tem. Qualquer. Quando eu digo qualquer, tá? Aquele político, aquele bandido. Não importa. Todos têm. Quando a gente lê, tem um livro que a gente estudou lá na Casa do Pão há muitos anos, que tinha. Ai, gente, eu já vou lembrar, que era aquela saga daquele. Era do Divaldo, esse livro? Que ele era tipo um justiceiro, ele estava do outro lado, e a mãe dele que acode ele, mas lá pro final, já eu lembro o nome dele, gente, como é que era? Libertação, como é que era o nome dele? Ai, gente, tentando lembrar, que eu sempre lembro do nome dele. Bom, só sei que ele... vou contar o final da história? Gente... Só sei que aí lá pelas tantas, ele consegue, ele era Gregório. E a história de Gregório me marcou profundamente, porque ele vai fazendo tanta maldade, gente, tanta maldade, vai juntando tanta gente para fazer maldade em nome dele, e chega lá pro final, ele consegue um pequeno ato de amor, e aquele pequeno ato de amor abre a possibilidade de... E eu ficava pensando, gente, por que já não trouxeram essa mulher antes, no começo do livro? Não? Deixou lá pro final do livro, era a mãe dele. Vou entrar nos últimos capítulos? Podia ter entrado no primeiro, já falado com esse menino. Esse menino tá fazendo coisa errada. Mas é assim, né? Aos poucos. Então, também tem se revelado coisas boas em mim. Eu tenho tentado ser uma boa mãe, olha que legal. Uma boa esposa. Uma boa professora. Tenho tentado. Às vezes eu consigo, olha que delícia. Eu também tenho que lembrar disso. Eu também tenho que lembrar que esse esforço todo faz sentido. Que no final alguém vai te dar um abraço. Que delícia receber um abraço e dizer, que bom que você veio. Isso não é para você se vangloriar, mas é para dizer que bom que você se dispôs a mudar, a revelar o seu melhor. E aí, para encerrar, que a gente está terminando, hoje eu trabalho com inteligência artificial aplicada principalmente à educação, à humanização e às escolhas que a gente faz. Então eu falo com o Brasil inteiro sobre isso, nas escolas, com os alunos, com professores. E aí eu estava pensando lá, porque quem trabalha com IA, ela na verdade é uma máquina que aprende com dados, conforme os dados que você coloque. E esse é o problema da IA, quando vocês falam mal dela, fala mal da gente mesmo, tá? Porque ela pegou tudo que a gente fez e colocou para dentro e está dando situações porque fomos nós que criamos tudo isso aqui. Se a gente quer uma coisa diferente, a gente vai ter que alimentar ela com outra coisa. Então hoje a gente cria a máquina, a gente brinca de Deus, eu falo, de criar situações. E aí eu pensei que na verdade Deus nos criou para ser, que nem a máquina aprende com os dados. E eu aprendo com o quê? Com a vida. Olha que bonito. Os dados são dinâmicos.
ou são estáticos? Os vados são estáticos, porque eles foram criados, a maioria, né? Eu não posso saber qual vai ser a temperatura daqui 7 dias. Posso prever, mas não cravar. Então, os dados são passados, a gente também tem os dados passados, não tem? Mas a gente também tem o contexto da vida futura. E a gente já entendeu que ela vai continuar existindo. Então, fica aí uma oportunidade, eu acho, para a gente pensar nessa revelação. Então, eu acho que eu levo dessa semana. Eu tenho isso comigo. Toda semana eu tenho que passar aprender alguma coisa. Eu não consegui por dia, tá, gente? Eu queria todo dia. Mas eu chego em casa tão cansada, depois de 3 períodos trabalhados. Tem professor aqui? Trabalha 3 períodos? 3 períodos de trabalho tem dia. Chega no final, tem gente também que não é professor e trabalha 3 períodos. Hã? Não é? Menina, chega em casa depois de 3 períodos, vou dizer pra você, é difícil. Difícil parar. Você quer chegar assim, até com o olho tortinho. Então eu falei, então vamos pegar por semana? Por semana fica bom. Semana já dá. Domingo é um dia bom para pensar nisso. Então, pelo menos o domingo eu tenho que guardar. Guardar no sentido de religiosamente dar a Deus este dia, ou dar a minha oportunidade de ver Deus nesse dia. Onde é que eu coloco Deus na fila do pão? Coloco aqui agora. Em que momento eu coloco? E ele vai ficar bravo comigo, porque segunda-feira, no terceiro período, eu cheguei em casa 10h30, bravo, que a pia estava cheia de louça, ninguém lavou louça, que trabalhei 3 períodos, e Deus vai falar, vou brigar com essa mulher, vou testar essa mulher. Ou ele vai dizer, que bom, né, filha, hoje, domingo, acordou, tem tempo, lembrou de mim, que bom conversar, vamos bater um papo aqui nós dois agora. Olha aí o papo que eu estou batendo com ele aqui. E eu tenho certeza que eu estou batendo esse papo, com ele comigo. No final da história, eu espero que tudo isso que eu falei me modifique. E eu tenho certeza que eu vou lutar para que isso fique para sempre. Esse dia, neste domingo, neste horário, nesta casa, nas palavras que eu trouxe, não são minhas, alguma coisa nunca mais vai sair de mim. E se isso é alguma coisa, nunca mais imagine que ele está te testando. Ele não é eu não sou igual bateria, que a gente faz teste de bateria para ver se está funcionando, não. Eu não sou. Eu sou uma bateria eterna, alma eterna, não é assim? Sou uma alma eterna, que vai ter energia para muito tempo. Tá bom, gente? Queria agradecer novamente a oportunidade do trabalho, a oportunidade de ouvir esse violino maravilhoso, que revela na gente um lado. Vocês perceberam, gente? Quando a gente ouve esse tipo de música, revela na gente uma sensação que a gente tem, não é? Revela uma emoção que está dentro da gente. E eu acredito que qualquer um que ouça um violino vai parar, não é, Fernando? Vai para ouvir. Que som é esse? E é um som que faz bem e mostra pra gente que a gente tem lá dentro alguma coisa que precisa desse som, que precisa dessa calma, que precisa desse espaço. Esse espaço de deixar a alma fazer e tá tudo bem. Tá bom, gente? Obrigada, então, mais uma vez. Espero que essa semana é 117, Momento Espírita, lembra que eu falei? Se vocês quiserem ler uma frase por dia, eu não prometo ler uma frase por dia, porque tem dia que eu não leio. E né, gente? Tem dia que é difícil. Mas agora, testar, não vou mais falar. Esse aí, quando eu falar, vou morder a língua, hein? Morder a língua. Eu vou pôr um negocinho aqui, ó, amarradinho. Não, falar testar. Tá bom, gente? Então, que a semana seja uma semana produtiva e cheia de boas revelações para vocês. Que assim seja.